Pessoal, estamos aqui hoje para a nossa primeira aula do curso Bacharelado em Administração da UESP, na UAP. Essa disciplina, Teorias da Administração 2, ela tem por objetivo fazer uma complementação das Teorias da Administração 1, tá? Ela abordará as principais teorias advindas das Teorias da Administração 1. Hoje nós teremos a primeira unidade, que é a Teoria Neoclássica da Administração. Dessa forma, vocês terão aí uma revisão da teoria clássica da administração e um novo pressuposto da teoria, que é a teoria neoclássica. Como eu já falei, nós estamos hoje na primeira aula, né, do curso do bacharelado, da disciplina Teorias da Administração 2. Eu sou a professora Dália Raíssa, estarei esse período com vocês nessa disciplina. Eu espero que vocês aproveitem, que vocês utilizem de forma ferrenha a professora de vocês, para questionamentos, para qualquer dúvidas, e que essa disciplina ela possa contribuir para a formação de vocês no sentido de dar embasamento teórico, uma vez que as teorias da administração ela irá ter seu pressuposto de todas as teorias advindas e que irá fazer de vocês um profissional qualificado. Aqui nós temos o plano da nossa disciplina. A nossa disciplina é uma disciplina de 90 horas, né, já intitulada Teorias da Administração 2. Nosso período será de 28 de agosto a 30 de setembro, referente ao semestre 2018.1. A ementa da disciplina, como eu já havia falado, é a teoria neoclássica da administração, que nada mais é do que uma remodelagem da teoria clássica, passando pela teoria do desenvolvimento organizacional. Aí nós iremos abordar a teoria contingencial, além da teoria da administração pública, todo o contexto por qual a administração pública ela passa pelo processo evolutivo, além de todo o seu processo de evolução, contextualização no nosso país, e as abordagens mais contemporâneas da administração. Para onde ela vai? Em que caminho está andando as teorias máximas da administração que embasaram o pensamento do administrador? O objetivo geral desta disciplina é fazer com que vocês, além de entender as teorias da administração 2, façam um relato anterior de tudo aquilo que vocês assimilaram na teoria geral da administração 1, fazendo uma relação de tudo aquilo que vocês aprenderam, até porque a primeira teoria, que é a teoria neoclássica, além dela fazer uma releitura da teoria clássica, ela pega tudo aquilo que as demais teorias possuem de melhor. E como objetivos específicos é conhecer esse processo evolutivo das teorias administrativas, além de compreender os pressupostos que embasam, né, cada uma dessas teorias dentro da nossa área, que é as ciências da administração. Ela foi dividida em 3 unidades. Então, a primeira unidade ela irá abordar somente a teoria clássica, até porque é uma teoria bem extensa, ela tem aí 4 capítulos que vai desde a explicação da teoria neoclássica, as suas principais decorrências e a teoria da administração por objetivo. Na unidade 2, nós teremos a teoria do desenvolvimento organizacional e a teoria da contingência, e, por fim, nós teremos as teorias da administração pública e as novas teorias da administração. Como vocês já estão habituados, né, nas disciplinas que vocês já cursaram, o processo metodológico ele será o mesmo. Vocês farão atividades e realizarão os fóruns, que serão repassados por mim, a professora da disciplina, acompanhado, claro, né, pelos tutores e auxiliados pela professora assistente. Cada fórum ou conjunto de fóruns terá um quantitativo de peso 2, assim como as atividades que vocês irão desenvolver em sala de aula terá também um peso 2, e a avaliação que vocês irão desenvolver ao final da disciplina terá o peso 6. Tá? Então, a média de vocês ela é formulada pelas notas obtidas nas atividades, mais os fóruns, mais a avaliação final. E aqui são algumas das referências. Eu coloquei os livros principais lá na apresentação da disciplina. Então, assim que vocês acessarem a disciplina, como vocês, na verdade, já acessaram pelo nosso tempo, vocês têm o Teoria Geral da Administração, que vai dar um embasamento teórico das disciplinas. Vocês têm um livro de Teoria da Administração Pública, e vocês têm um plano da disciplina. Em cada unidade foi colocado e elencado para vocês as atividades a serem apresentadas, os fóruns e mais alguns conteúdos complementares, para que vocês entendam
de forma mais significativa cada uma das teorias, além de alguns vídeos, reportagens, tudo aquilo que pudesse agregar conhecimento e fazer com que vocês absorvessem cada uma dessas teorias de forma mais substancial, né? De forma mais sucinta. Então, a disciplina ela foi pensada para facilitar a aprendizagem de vocês. Então, aqui está algumas das referências básicas, né, que além daquilo que foi disponibilizado, vocês podem também utilizar. E aqui algumas das referências complementares. Como eu havia falado no início da aula, a nossa disciplina é Teorias da Administração e a primeira teoria que nós iniciaremos em termos de conteúdo, em termos de estudo, será a Teoria Neoclássica da Administração. Como eu havia falado na minha fala lá inicial, a teoria neoclássica ela é uma reformulação da teoria clássica. Surgiu aí em meados da década de 1950, quando a Segunda Guerra Mundial ela havia terminado e as organizações estavam no processo evolutivo e de desenvolvimento. Então, a teoria neoclássica, na verdade, ela vem pegar a teoria clássica e tudo aquilo que ela possui de melhor e colocar numa nova contingência, num novo ambiente. Fazer com que as organizações elas sejam geridas baseado no fazer do administrador, né, que são os princípios básicos da administração, pegar alguns modelos teóricos das outras teorias, como a teoria humanística, a teoria científica, aquilo que ela possui de melhor, ou que as teorias possuem de melhor, agregar dentro da teoria nova, que é a teoria neoclássica, que, na verdade, ela recebe o nome de teoria, mas por questão didática. Porque até hoje ela é conhecida mais como um pressuposto, né? Porque ela remodela uma teoria previamente existente. Mas a teoria neoclássica é isso, é uma remodelagem da teoria clássica, surgiu aí por volta da década de 50 e tenta fazer com que as organizações, assim como todas as outras teorias, se desenvolvam da melhor forma possível. Dando continuidade, pessoal, aqui estão as principais características dessa nova teoria. Então, nós temos ênfase na prática da administração, ou seja, é o fazer do administrador, é fazer as suas atividades diárias. Tudo aquilo que a teoria clássica determinava que o administrador deveria fazer, a teoria neoclássica ela mantém. Então, é o dia a dia, é o controle, é o planejamento, é a organização, é a direção. Ela também reafirma os postulados antigos. Então, ela pega aquilo que a teoria clássica já dizia e reafirma isso. ênfase nos princípios gerais da administração, então é planejar, controlar, dirigir e organizar, é efetivamente fazer com que a organização trabalhe para atingir os seus objetivos, utilizando os meios da melhor maneira possível. ênfase nos objetivos e nos resultados. Aqui, nessa teoria, é que começou-se a estudar eficácia e eficiência. A organização, toda e qualquer organização, independente do fim dela, seja ela uma OCIP, que é a Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, seja ela uma ONG, seja ela da iniciativa privada, ou seja ela uma organização pública, ela tem um objetivo final. Tendo esse objetivo final, ela vai trabalhar para alcançá-lo e vai fazer todos os meios possíveis para alcançá-lo. É claro que com a melhor eficácia, atingindo esses objetivos, mas de forma eficiente, ou seja, utilizando todos os recursos que ela dispõe de maneira eficiente. E ecletismo da teoria neoclássica. Essa teoria ela não pega somente a teoria clássica. Ela pega também todas as outras, não é todas as outras, mas as melhores partes das demais teorias já existentes. Então, ela é muito eclética. Em termos de filosofias e pressupostos, ela é muito eclética, porque, além da teoria clássica, que é a embasa, ela pega as melhores táticas e princípios e postulados das outras teorias e coloca ali como se fosse uma premissa para a gestão das organizações. Os aspectos administrativos comuns às organizações. Como eu havia falado, foi nessa teoria que se enfatizou os conceitos de eficácia e de eficiência. O que é eficácia? Eficácia é você atingir os seus objetivos. Toda e qualquer organização tem um objetivo. Então, quando você trabalha para atingir um objetivo, você está providenciando
uma eficácia organizacional. Então, se você foca somente nos objetivos, você foca na eficácia organizacional. A eficiência, por sua vez, é como você utiliza esses recursos. De que maneira você utiliza os recursos que a sua organização dispõe? Se for da maneira mais correta possível, você, além de ser eficaz, você está sendo eficiente. Vamos dar um exemplo prático. A professora quase que não desenrola, né? Mas vamos lá. Se você resolveu estudar e está focado em passar em um determinado vestibular, a sua aprovação é a sua eficácia, é o seu objetivo final, é aquilo que você almeja. Se você foi aprovado, você foi eficaz. Mas, nesse contexto, você precisou administrar seu tempo, você tinha algumas atividades que você precisava, além de estudar, também dar conta. Então, administrar o seu tempo para passar no vestibular e dar conta de outras atividades secundárias era a sua eficiência. Se, porventura, você conseguiu fazer isso, você foi aprovado no vestibular, e você conseguiu estudar, dormir direito e realizar todas as suas atividades, você foi eficiente. Além de eficaz, você foi eficiente. Mas se, porventura, você só foi aprovado no vestibular, mas deixou todas as suas atividades secundárias para trás, não dormiu direito, teve algum tipo de problema advindo de todo esse estresse pré-vestibular, você foi eficaz, mas você não foi eficiente, porque você não utilizou os recursos que você dispunha da melhor maneira possível. Então, essa é a diferença básica entre eficácia e eficiência. Além disso, da eficácia e da eficiência, a teoria neoclássica ela tem alguns parâmetros, que são os princípios básicos de qualquer organização. Independente da organização, a teoria neoclássica ela diz o seguinte: todas elas têm que dividir o trabalho, têm que se especializar, têm uma hierarquia e têm uma amplitude administrativa. A divisão do trabalho, portanto, seria efetivamente dividir todas as tarefas que eu tenho dentro da minha organização. Você faz isso, fulano faz aquilo, e aquela outra pessoa vai fazer a outra atividade. Então, eu divido todas as atividades, e para tornar isso mais eficiente, eu vou especializando cada um que está à frente dessas atividades. Então, além da divisão do trabalho, eu tenho a especialização, que já é decorrência dessa divisão. Então, além de eu dividir as tarefas, eu também faço o quê? Retomando aqui, né, porque a professora precisa tomar uma água. Eu preciso especializar essas atividades. Então, eu tenho a divisão e tenho a especialização. A hierarquia está voltada para a questão da autoridade. Na hierarquia, nós temos a autoridade, a responsabilidade e a delegação. Como é que a minha organização está estruturada? Quem manda? Quem é responsável por cada área? Quem é a parte operacional? Então, eu tenho autoridade, ela é piramidal, do maior para o menor. Então, eu tenho uma cúpula que determina tudo o que deve ser realizado. E eu tenho os níveis intermediários até chegar no meu nível operacional. A responsabilidade, ela não funciona da mesma forma. Geralmente, você cobra demais de quem está no operacional. Então, você tem a autoridade na forma piramidal, de cima para baixo, e, geralmente, uma responsabilidade da base para cima. É claro que quem detém o poder sobre a organização também tem uma certa responsabilidade. Não é que eu estou retirando dele a responsabilidade. É que há, geralmente, uma cobrança com quem está na base. Por isso é importante, muitas vezes, você delegar algumas dessas atividades. E daí vai surgindo outros fatores, alguns outros tipos de organização que a própria teoria neoclássica ela vai estudar. A amplitude administrativa nada mais é do que os níveis escalares que eu tenho dentro da minha organização. Eu tenho 3 níveis de decisões, eu tenho 4, eu tenho só 1, eu sou a pessoa que comanda a organização e abaixo de mim todos são subordinados, não há ninguém com nenhum outro tipo de responsabilidade, ou eu sou diretora de uma organização, mas eu tenho gerentes, abaixo dele eu tenho supervisores, e abaixo desses supervisores eu tenho o pessoal do operacional. Então, quando eu falo de amplitude, eu falo efetivamente do tamanho da minha hierarquia.
que é como nós iremos ver agora. Aqui eu tenho, portanto, o modelinho de hierarquia, o modelo de hierarquia. Nível institucional, onde tem os presidentes e os diretores, né? Então, eu tenho o pessoal pensante, que vai dizer como a organização deve funcionar, se ela está funcionando bem, quais são as métricas a ser seguida, qual é o planejamento que ele irá utilizar, o que se espera da organização. Aqui eu tenho o intermediário, que são os gerentes, que estão abaixo dos diretores, têm um certo grau de autoridade, autonomia limitada, e também tem um nível de responsabilidade tão grande quanto os presidentes e os diretores. Aqui eu tenho, abaixo dos gerentes e próximo do meu chão de fábrica, os supervisores. Esse pessoal forma a cúpula administrativa, né? Que é a administração no geral. É quem administra a organização. São as pessoas que traçam as metas e os parâmetros que a organização vai alcançar. E também são as pessoas que determinam quais são os meios que a organização irá utilizar para conseguir esse objetivo. Aqui eu tenho a execução, que é o pessoal que está efetivamente trabalhando. É na minha linha, né? Se for produção, e a minha organização ela é uma organização produtiva, é o pessoal da minha linha, é o pessoal do operacional, da operação. Eu disse que eles têm uma certa responsabilidade porque, dependendo da autoridade, do nível organizacional, eles precisam mostrar serviço. Então, muitas vezes, o nível de cobrança com o chão de fábrica é altíssimo, o que pode fazer com que essas pessoas elas se tornem, ela tem algum tipo de problema justamente pela pressão que elas desenvolvem, que é uma das partes negativas oriundas dessa teoria. A amplitude administrativa, como eu havia falado, nada mais é do que o tamanho da minha organização. Quantos níveis hierárquicos eu possuo? Aqui nós temos 4. Eu tenho alguém que decide, eu tenho gerentes, eu tenho supervisores e eu tenho o pessoal do operacional. Então, aqui eu tenho uma organização alta. Já aqui eu tenho uma organização achatada. Eu tenho alguém que decide e os demais que estão logo abaixo dele. Então, amplitude é isso. Nada mais é do que como a hierarquia está formalizada dentro da minha organização. Além de alta ou baixa, ou alta e achatada, a amplitude administrativa trouxe alguns outros conceitos, né, para as teorias administrativas, como a centralização e a descentralização. A centralização, pessoal, é uma unidade de comando, é um ser pensante que detém o poder de comandar tudo aquilo que a organização vai fazer, como está mostrando aqui, olha, esse quadrinho que está escurecido. Então, eu tenho uma pessoa só que determina como a organização vai funcionar. Isso é uma organização centralizada. Aqui, eu tenho uma organização descentralizada, onde eu tenho mais de uma pessoa que pode auxiliar no processo de tomada de decisão e elas podem ou não ter o mesmo nível de responsabilidade. Porque descentralização não é dar para todos eles o mesmo poder, mas é delegar atividades e fazer com que cada pessoa, dependendo do seu setor, possa realizar atividades específicas. Então, a amplitude, além de me dizer se a organização é alta ou baixa em relação aos níveis hierárquicos, ela também me diz se a organização é centralizada ou se é descentralizada. Aí, aqui, para ficar mais fácil, palatável, né, para vocês visualizarem o que é e quais são as vantagens e desvantagens de cada uma, as vantagens da centralização e as desvantagens da centralização. Então, as decisões na centralização, como elas são tomadas por uma só pessoa, a pessoa que vai tomar, ela tem uma visão global. Geralmente é o dono, é o diretor, ele conhece. Então, como ele é o tomador de decisão e ele é o ser único
Então, ele conhece todo o processo da organização. É ele que detém todas essas informações. Os tomadores de decisão do topo são mais bem treinados e preparados. Vocês estão fazendo administração para gerir organizações. Antes de gerir uma organização, vocês estão fazendo um curso superior. Que vocês estão fazendo o quê? Um processo da vantagem da centralização. Porque à medida que vocês se especializarem, vocês terão muito mais níveis de tomadas de decisões. E quanto mais importante for as tomadas de decisões, maior vai ser a autoridade e a responsabilidade. E maior o nível de exigência em relação à especialização que vocês possuem. A centralização, ela elimina esforços duplicados, porque geralmente é uma pessoa tomando a decisão, não são várias pessoas, erros são limitados, as informações elas são mais diretas, dificilmente há bloqueio de informações ou informações duplicadas. Certas funções, como compra e tesouraria, que geralmente são naquela época, né, em 1950, a tesouraria era considerado a administração financeira da época, né, porque a administração financeira surgiu aí por volta da década de 20, então grande parte das organizações não tinha setor financeiro desenvolvido. Eles tinham o quê? Eles tinham tesouraria. Então, como tesouraria, as pessoas que estavam nessas atividades, elas eram mais especializadas, elas tinham maior especialização e maior vantagem. Mas nem tudo é perfeito, então nós temos também vantagens na centralização, né? Que são as decisões são tomadas na cúpula, que está distanciada dos fatos e das circunstâncias. Significa dizer, pessoal, que nem sempre o que eu decido lá em cima é a realidade do meu chão de fábrica. Às vezes eu estou muito distante do pessoal que está no operacional, do pessoal que está no dia a dia, do pessoal que sabe o dia a dia da minha organização. Então, eu tomo decisões que podem não ser assertivas porque eu não conversei com ninguém, eu não falei com o pessoal do operacional, eu não tenho gerentes, eu não tenho supervisores, então eu só tomo a minha decisão e faço com que a organização execute aquilo que eu determinei. Os tomadores do topo têm pouco contato com as pessoas e situações envolvidas. Explica mais ou menos aquilo que eu já tinha falado, né? Como há esse distanciamento entre a cúpula e o meu chão de fábrica, pode que todas essas tomadas de decisões, essas decisões que eu vim a tomar, elas não satisfaçam os interesses da minha organização. Ou seja, por mais que eu tenha conhecimento e eu seja dona da organização ou diretora, possa ser que ela não seja uma decisão assertiva, que ela não vá levar a organização a conseguir os seus objetivos. A linha de comunicação, ao longo da cadeia, ela provoca algum tipo de demora. Eu tenho uma organização onde alguém manda, ninguém o contesta. Então, geralmente, as informações é de cima para baixo. Não há essa devolutiva e não há um feedback. Por isso, as linhas de comunicação elas podem ser um pouco complicadas, demoradas. As decisões passam pela cadeia escalar, envolvendo pessoas intermediárias, possibilitando distorções e erros. Significa dizer que eu posso repassar as minhas informações e as pessoas, ao receberem essas informações já repassadas, elas não as entendam de forma clara e direta. E pode haver distorções naquilo que foi dito entre a cúpula e o meu pessoal do operacional. Então, dentro da administração, é sempre bom vocês lembrarem que tudo aquilo tem uma vantagem e uma desvantagem. Nada é 100%. E muitas das teorias que vocês estão aprendendo aqui, e que vocês irão ver na disciplina, elas são aplicáveis e não são aplicáveis. Vai depender do contexto, do tipo de organização, do ambiente. Então, é sempre necessário analisar e estudar o todo para verificar o tipo de abordagem que eu vou utilizar. Vamos tomar cuidado com certezas absolutas. Voltando aqui, pessoal. A descentralização. Como eu havia falado, a centralização, uma pessoa, uma unidade de comando e de cima para baixo eu tomo as decisões e vou repassando. A descentralização, eu tenho várias pessoas que podem ter mesmas unidades de comando e podem
decidir sobre determinados fatores dentro da organização. Então, eu tenho gerentes que têm autonomia, cada um dentro do seu departamento. Eu tenho supervisores que têm autonomia, cada um dentro do seu departamento, e eles têm autonomia para tomar decisões. Então, não sou eu sozinha mais tomando decisões e decidindo como eu vou gerir a minha organização. É claro que possui vantagens e desvantagens. Dentre as vantagens, tem as decisões são tomadas mais rapidamente, uma vez que eu não preciso consultar a pessoa que está acima de mim. Eu tenho autonomia, eu posso tomar decisões dentro do âmbito da minha responsabilidade. Tomadores de decisões são os que têm mais informações sobre a situação, geralmente as pessoas que eu repasso essa autonomia são pessoas nos níveis intermediários, então são gerentes ou supervisores, e geralmente eles estão mais próximos do pessoal do operacional, do dia a dia da organização, conhece bem mais as situações e como resolvê-las. Maior participação no processo decisório como um todo, não é mais aquela coisinha fechada, eu sou a dona da organização, eu mando, aqui é do meu jeito e acabou. E proporciona excelente treinamento para os administradores médios. Isso significa dizer que se eu quero que uma pessoa tenha autonomia e decida bem, eu preciso treiná-la. Então, eu vou ter muito mais pessoas capacitadas quando eu tenho uma organização descentralizada do que quando eu tenho uma organização centralizada. Mas também temos, as desvantagens, que pode ocorrer por falta de informação e coordenação. Muitas vezes eu tomei uma decisão, é uma decisão assertiva, mas eu não repassei. Eu não repassei para a cúpula, eu não repassei para o meu gerente, para um outro gerente, eu não repassei para os outros departamentos. E aí fica uma informação desencontrada, as pessoas não sabem que as decisões foram tomadas e também não sabem que outras ações estão sendo desenvolvidas. Tomei uma decisão, tenho autonomia, mas 3 departamentos também detêm autonomia. Preciso me reunir com esses departamentos e preciso repassá-los tudo aquilo que foi determinado a partir da minha decisão, para que eles fiquem cientes, do que vai ser feito, do que vai ser tratado, de como vai andar a organização daqui para frente depois da minha decisão. Maior custo pela exigência de melhor seleção e treinamento das pessoas do nível intermediário. Se eu vou dar autonomia, eu preciso treinar. Se eu preciso treinar, eu vou ter custo. Então, uma das desvantagens é essa. Maior custo em relação à centralização, porque na centralização eu não preciso treinar. Aqui eu já preciso. Risco de subobjetivação. Os administradores podem defender, mas os objetivos departamentais uns em relação aos outros. Às vezes, eu detenho autonomia e autoridade sobre um departamento. Eu acredito que o meu departamento seja mais importante do que o do meu colega. Então, eu acho que o meu precisaria de ter mais autonomia ou ter mais recursos. Então, eu posso tomar muitas decisões ao meu favor. Aí eu não sou mais uma pessoa impessoal dentro da organização. Eu já estou levando o lado pessoal para a minha tomada de decisão. Isso pode gerar um problema dentro da organização. E as políticas, elas podem variar muito, as políticas, os procedimentos, elas podem variar porque existem várias pessoas com autonomia e autoridade nas tomadas de decisões. Então, ao escolher que tipo de modelo você vai utilizar na sua organização, é necessário, inicialmente, analisar tanto as vantagens como as desvantagens. E aí nós temos, continuando ainda, no que vem a ser a teoria neoclássica, os seus objetivos primordiais, as funções do administrador. Então, o processo administrativo nada mais é do que planejar, organizar, dirigir e controlar. Eu planejo o que eu vou fazer dentro da minha organização, eu defino a minha missão, eu formulo os meus objetivos, os planos, as minhas métricas, os programas de atividades, aí eu vou colocar em prática. Eu vou organizar, eu vou dizer como esse trabalho vai ser realizado. Eu vou dividir o trabalho, eu vou formar as equipes, eu vou designar as atividades, agrupar as atividades e as equipes que vão realizar
essas tarefas, alocar os recursos de forma a atingir esse objetivo. Depois eu vou dirigir aquilo que eu planejei e organizei. Então, eu vou designar pessoas para tarefas específicas, coordenar os seus esforços, comunicar. Muitas vezes eu vou precisar motivar para que essas pessoas consigam atingir os objetivos. Aí eu pego um pouco da teoria humanística. Eu preciso liderar. Novamente estou na teoria humanística. Eu preciso orientar. Se eu quero um determinado objetivo, eu preciso orientar essa pessoa para que ela consiga esse objetivo, né? E controlar. Eu não posso saber se eu cheguei aonde eu gostaria de chegar se eu não tenho controle daquilo. Então, controlar é mensurar, é medir, é quantificar, é definir padrões, é monitorar o desempenho, é avaliar o desempenho, é ação corretiva. Eu posso efetuar o controle tanto ao final do processo, como durante o processo. Porque a ação corretiva ela não precisa acontecer somente no final. Ela pode acontecer no meio do processo. Eu estou vendo que alguma coisa está dando errado, eu posso reavaliar esse processo, né, e posso fazer uma correção, eu posso melhorá-lo, eu posso retirá-lo, eu posso alocar outras pessoas que eu julgue mais necessários, especializar os meus funcionários. Então, eu posso fazer uma série de melhorias que vai fazer com que eu atinja, né, essas atividades. E tudo isso, pessoal, lembrando, é unicamente para alcançar os objetivos da organização. Tudo isso é para fazer com que a organização atinja os seus objetivos. E aí vocês me perguntam, mas que objetivos? Depende da organização. Vai depender da organização. Se é uma organização lucrativa, é a maximização do lucro. Se é uma sociedade aberta, além da maximização do lucro, é a maximização das receitas dos seus acionistas. Então, o objetivo da organização, ela depende do tipo de organização, mas em detrimento disso, ela precisa planejar, organizar, dirigir e controlar. Terminamos aqui a parte inicial da teoria neoclássica. Agora nós iremos ver a primeira decorrência dessa teoria. Essa teoria é uma das teorias da administração 2, que eu julgo uma das primordiais. É a que mais teve decorrências, é a que mais surtiu efeito e estudos posteriores. Tanto que eu acredito que seja uma das teorias mais longas, assim, mas não se precipitem, não fiquem temerosos. É uma teoria simples, é fácil de assimilar. Vocês verão no decorrer da leitura que é só uma remodelagem da teoria clássica com alguns agregados de outras teorias. Então, inicialmente, nós temos o racionalismo da organização formal, que nada mais é do que a organização formal funciona para ser racional. Antes do meu prazer individual, eu preciso pensar no bem-estar coletivo da minha organização e no objetivo fim da organização do qual eu faço parte. Aí eu tenho 3 tipos de organizações: a organização linear, a organização funcional e a organização linha staff. A organização linear, pessoal, é aquela mais tradicional, é aquela organização onde eu tenho um gestor e ele vai dirigir a organização de cima para baixo, é mais simples, tudo é mais direto. A organização funcional, eu já tenho funções definidas. Aí é uma organização mais descentralizada, não é uma organização tão quadradinha como a organização formal. E eu tenho a união das duas, a organização linha e staff. E aí nós iremos ver, quando nós vermos mais adiante, a diferenciação entre linha e staff. Mas, basicamente, nós temos a primeira decorrência da teoria neoclássica. Aí a organização linear. Está aqui algumas das características. Quando vocês lembrarem de pirâmide, vocês sempre vão associar a organização linear, porque realmente ela tem esse aspecto piramidal. É uma pessoa na cúpula, então eu tenho aqui um diretor, aqui eu tenho supervisores e aqui eu tenho a minha base.
Então, ela tem um aspecto piramidal, é alguém lá em cima, na cúpula da administração, tomando decisões, centralizações das decisões, ou seja, é uma organização centralizada. Linhas formais de comunicação, é alguém lá de cima mandando e os demais sendo comandados. E autoridade linear e única. Então, quando vocês verem uma organização centralizada, vocês têm uma organização linear.